Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. Finalzinho de segunda-feira com situações importantes para trazer aqui para vocês, pois temos notícias boas e temos notícias não tão boas que já são mais habituais, né, no Corinthians, infelizmente. Mas falando de Brasileirão, rapaziada, situações de mudanças de tabela, vamos debater sobre isso e também sobre atualizações em relação à investigação do uso do cartão corporativo envolvendo o ex-presidente Andrei Sanches, pois o ex-presidente vai depor, vai prestar depoimento para o MP ainda essa semana, então poderemos ter novas situações em relação a essa investigação, rapaziada. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera, muito obrigado pela audiência incrível no nosso vídeo de pós-jogo. Eu sei que todo mundo tava de cabeça quente, eu sei que foi um pós-jogo com derrota, onde a gente até não quer gravar em relação a isso, mas graças à ajuda de todos vocês, todos os likes, todas as vezes que vocês assistiram esses vídeos, eu agradeço de coração pela nossa audiência estar aumentando aqui na plataforma. Só Deus sabe o tanto que eu batalho aqui pra gente poder crescer a nossa comunidade e graças a Deus estar colhendo frutos agora quer dizer que a gente está conseguindo fazer um trabalho legal, conseguindo trazer um conteúdo bacana para vocês e eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado de coração. Então, se você puder hypar o vídeo também, eu vou agradecer demais. Clica no like, já clica em hypar, que ajuda na entrega aqui dos nossos vídeos na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do Valeu que está aqui embaixo e a chave Pix que está na descrição. Rapaziada, nessa noite de segunda-feira, a gente aguardando aí, né, em relação ao término da rodada do Brasileiro, é o jogo do Ceará contra o São Paulo, um resultado péssimo para nós, mas antes do jogo acabar, saiu uma notícia de que o Ministério Público conheceu a veracidade de gastos indevidos no cartão corporativo do Corinthians, conheceu a veracidade em relação a esses gastos e eu vou trazer para vocês aqui a matéria que o GE publicou, detalhado tudo sobre em relação a esse novo passo da investigação, né? Vamos ver juntos a matéria aqui, porque daí eu já vou explicando aqui para vocês em relação a isso, beleza? Cartões do Corinthians. MP atesta veracidade de faturas e intima Andrés para prestar depoimento. É, meu parceiro, o Andrei Sanches vai ter que prestar depoimento aí. Compra em joalheria e Réveillon em Fernando de Noronha constam entre documentos analisados. O Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade de faturas de cartões de crédito no Corinthians que indicam o uso de recursos do clube para fins pessoais pelo ex-presidente Andrei Sanches. Um desses extratos, revelados pelo GE, apresenta a compra em uma joalheria e também num restaurante de Fernando de Noronha no Réveillon de 2020. Tá aí um print desse extrato do cartão corporativo do Corinthians falando sobre esses gastos. Ao receber e analisar os documentos originais enviados pelo Corinthians, o MP intimou Andrei Sanches a prestar depoimento na condição de investigado na próxima quinta-feira. Vai ser por videoconferência esse depoimento do Andrei Sanches. Procurada, a defesa do Andrei Sanches sustentou que o ex-presidente sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso com o clube e sua torcida. Vou ler aqui para vocês, ó, o que a defesa do ex-presidente falou. Considerando a oitiva designada para a próxima quinta-feira, Andrei Sanches, por meio de sua defesa conduzida pelo advogado Fernando José da Costa, reafirma que sua gestão à frente do Sport Clube Corinthians Paulista sempre se pautou pela legalidade, responsabilidade e compromisso com o clube e sua torcida. Ressalta-se ainda que todos os esclarecimentos necessários já foram apresentados por escrito no referido procedimento, embora até o momento não tenham sido juntados aos autos nem analisados pela autoridade competente, razão pela qual amanhã iremos peticionar ao promotor pedindo que junte aos autos nessa petição, bem como a análise antes da oitiva. Ou seja, eles apresentaram algumas situações ali e estão alegando que o promotor Cássio Conserino ainda não juntou esses fatos apresentados em relação à sua investigação. Há 2 meses, o promotor Cássio apura
captura ou cometimento de apropriação indébita e outros possíveis crimes no uso de cartões do Corinthians. A investigação não fica só no Andrés, tá? Ela engloba também o período que o Timão foi comandado por Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, entre o início de 21 e maio de 25. Também a suspeita de relação com empresas de fachada e até mesmo a infiltração do crime organizado no clube. Eu quero só trazer mais uma situação aqui que vocês talvez não saibam, a maioria eu tenho certeza que sabe, mas há 2 semanas atrás, a defesa do Andrés pediu o arquivamento das investigações, alegando que os fatos relacionados ao cartão do Corinthians não são criminosos. Também afirmou que não havia regramento para a utilização do cartão do clube. O Ministério Público rebateu tais argumentações e negou o requerimento. Não é para menos, né? Como que você vai acatar um negócio desse e o pessoal falando que não tem nada de criminoso em relação a isso? Tá de sacanagem, né, meu irmão? Tá de sacanagem. Pô, o cara admitiu que o cara usou o cartão corporativo e agora tá querendo que o caso seja arquivado só porque devolveu o dinheiro? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá de sacanagem, irmão. E isso é apenas uma das investigações, tá? O Andrés vai ter que se explicar o porquê dele ter usado o cartão corporativo do Corinthians em joalheria e também em restaurante do Réveillon em Fernando de Noronha. Além disso, tem também em relação a possíveis empresas de fachada, que também pediu o arquivamento do caso, mas também foi negado em relação à gestão do Duílio Monteiro Alves e também o Augusto Melo sendo investigado nesse caso. Rapaziada, outra situação que eu quero trazer aqui para vocês é em relação a essas situações, né? A essas situações deles pedirem arquivamento, deles pedirem que seja anulado, deles pedirem que a investigação não prossiga. Por que que não pede? Se você não deve nada, deixa a investigação prosseguir. Se você não deve nada, deixa a promotoria analisar as situações. Não é verdade? E eles pedindo para que isso seja interrompido, é muito esquisito, não é? É muito esquisito. Para mim, a alegação apresentada não tem fundamento, de verdade. Não tem fundamento porque ainda está sendo analisado, ainda está sendo investigado e os caras pedindo para que pare a situação, pelo amor de Deus, rapaziada. E vale lembrar também, rapaziada, em relação a pedida, né, do Ministério Público, pedindo o afastamento dos ex-presidentes dos cargos de conselho. O Andrés, o Duílio, o Augusto também não, o Augusto não tá, né, porque foi empichado, mas também pediu do Augusto, porque não tem lógica. E eu acho muito contundente em relação a essa alegação do Ministério Público pedindo o afastamento dos ex-presidentes. Como que você está numa situação de investigado, como que você participa de votações em relação às situações do clube? Vocês sabiam que o Duílio, no caso, está sendo investigado, estava no CORE? Para ver se ia prorrogar para frente ou não em relação à situação do Andrés Sanches. Olha que loucura. O cara que está sendo investigado também tem o direito de votar se vai prosseguir ou não com esse caso. Pelo amor de Deus. Mas o Ministério Público, ele vai até aí. Ele não pode chegar e intervir em relação a isso. Porque quem tem que solicitar, fazer o afastamento real são os conselheiros. São o pessoal que cuida dessa parte. O caso do Andrés, por exemplo, tá lá no Conselho de Ética, estagnado, estacionado, ninguém fala mais nada. E também o caso do Duílio Monteiro Alves, ninguém fala mais nada. Então, tem que ser cobrado o Tuma, tem que ser cobrado o Pantaleão, tem que ser cobrado os conselheiros, para que isso vá para frente, para que isso prossiga. Porque é isso que o torcedor do Corinthians espera que aconteça. Que esses caras nunca mais pisem dentro do Parque São Jorge. E nada mais justo que esses caras sejam afastados dos seus cargos aí de conselheiro, que não tenham direito de votar em relação a absolutamente nada dentro do Parque São Jorge, porque eles estão, no caso, de investigados pelo Ministério Público. E transitam livremente, e participam de reunião de estádio, e fazem parte de votações em relação ao futuro do clube. Olha que loucura! Fala se não é fazer o torcedor do Corinthians de trouxa, de besta, de palhaço. Todo mundo, cara, todo mundo que está ali deveria ser contundente em relação a essa solicitação do Ministério Público. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que não fazem. A gente sabe que tem aquela passação de pano absurda. E ó, segundo o Salazar, o Stabile convidou sim o Andrés para reunião com a Caixa, hein? Quem que tá falando a verdade em relação a isso? O Salazar ou o Stabile?
Porque o Salazar, hoje, no podcast lá do Casal Coringão, afirmou com todas as letras. O Stabile mentiu, dizendo que não sabia do Andrés estar junto lá na reunião. Ele falou isso. Então isso também precisa ser apurado. E se você mentiu, Stabile, você vai ser cobrado também, mais do que você já vem sendo. Porque você deu um tiro no próprio pé. Que esse cara não deve participar de absolutamente nada dentro do Corinthians. E se soubermos realmente que foi você que convidou, se o Salazar realmente estiver certo na informação dele, você fez uma baita de uma burrada, uma baita de uma cagada, cavando a sua própria cova, mostrando que você é mais do mesmo. Porque a gente quer esses caras afastados do Parque São Jorge. Esses caras não merecem nem ficar aos arredores do Parque São Jorge, por tudo que já fizeram, degradando a história do Corinthians, degradando a nossa instituição. Então, vamos procurar saber em relação a isso, porque também é muito importante, viu? Outra situação que eu quero trazer aqui pra vocês, rapaziada, é em relação à rodada do Campeonato Brasileiro, né? Se encerrou hoje, o Tricas perdeu pro Ceará, foi um resultado péssimo pro Corinthians. Vou trazer a tabela aqui pra gente poder analisar junto rapidinho em relação a isso, porque, cara, complicou muito mais ainda a situação do Corinthians e vocês vão ver o porquê. Nesse momento, o Corinthians ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 29 pontos e 25 jogos disputados. O Corinthians começou o final de semana na rodada perdendo a posição para o Vasco, no começo do domingo perdeu a posição para o Grêmio e agora perdeu a posição para o Ceará, ocupando a 13ª colocação e com jogos a mais que o Atlético Mineiro, que o Internacional e que o Santos, onde todos eles, se vencerem os seus jogos, ultrapassam o Corinthians. Olha a situação que a gente está nesse momento no Brasileiro, rapaziada. É muito preocupante. É muito preocupante. Apesar da distância do primeiro colocado ali na zona de rebaixamento, que é o Juventude, estar com 22 pontos e o Corinthians já estar com 29, mas isso pode fazer com que o Corinthians perca mais posições ainda. Olha que loucura. Que loucura. Então a gente vê aqui, né, os resultados, né, o Fortaleza ganhou do Sport, o Sport perde pra todo mundo, só ganha do Corinthians, o Vasco, vitória surpreendente contra o Cruzeiro, ganhando de 2-0, Juventude Internacional 1-1, resultado bom pro Corinthians, o Corinthians enfrenta o Internacional na próxima quarta-feira lá no Beira-Rio, Atlético Mineiro vencendo o Mirassol, um resultado ruim pra gente também, pois o Atlético Mineiro chega a 28 pontos e está também encostado no time do Corinthians. O Grêmio venceu o Vitória por 3-1, o Grêmio ultrapassou o Corinthians com essa vitória, Fluminense 2, Botafogo 0, resultado bom pro Fluminense que se distancia da parte de baixo da tabela, o Porco perdeu pro Bahia, perdeu a chance de continuar disputando ali ponto a ponto com o Flamengo, o Santos empatou fora de casa com o Bragantino, resultado até que legal pra gente, pois se o Santos vencesse o jogo ontem, o Santos também encostaria ou até ultrapassaria a gente, o Santos foi a 27, chegaria aos mesmos 29 pontos. Se o Santos vencesse, mas o Santos teria uma vitória a mais. Então foi um resultado importante. A gente perdeu pro Flamengo, resultado patético, cobrança de pênalti ridícula do Yuri Alberto, e o Trica perdeu hoje com o estádio todo vazio para a equipe do Ceará. Eu acho que foi um protesto que eles fizeram lá e tinha 12 mil torcedores, se eu não me engano, dentro do Morumbis. Mas, rapaziada, preocupa essa classificação do Campeonato Brasileiro, é uma situação que precisamos ponderar, temos jogos extremamente difíceis, uma sequência muito complicada, onde se o Corinthians não abrir o olho e não ganhar os seus pontos aí, a situação vai se complicar ainda mais, rapaziada, vai se complicar ainda mais, pois a sequência não é fácil e o Campeonato Brasileiro, infelizmente, não perdoa. Se você chegou até aqui, eu peço muito para deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Se você não segue o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, @EuSouTimão1910. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto.